Eu vou tentar ser bem breve. Vamos ler um versículo da palavra. Filha, veja se consegue colocar aqui. Coloca 2 Crônicas, capítulo 12, o versículo de número 15, a parte final. 2 Crônicas 12, versículo de número 15, a parte final. A parte final desse versículo diz assim: Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Preste muita atenção aqui, agora só olha para mim, com muita atenção. Nós estamos vendo uma guerra que foi passada de uma geração para outra. Nós estamos falando de Roboão, que fez guerra contra Jeroboão. Essa guerra contra Jeroboão começou lá nos dias de Salomão. Houve uma inimizade, uma ruptura na relação entre Roboão e Jeroboão. Só que Roboão vai gerar um filho. Roboão é filho de Salomão. Salomão é filho do rei Davi. Roboão vai gerar um filho e esse filho vai se chamar Abias. Só que essa inimizade contra um outro rei, o rei Jeroboão, essa inimizade vai perdurar, essa inimizade vai se estender. É uma inimizade que começou quando o rei Salomão vai passar o trono para a mão de Roboão. Roboão, ele cobrava impostos, Salomão cobrava muitos impostos. Quando Roboão vai assumir o trono, ele vai tomar conselhos com velhos e com jovens. Ele toma conselho com os velhos que eram da época de seu pai, e os velhos são mais sábios, têm mais experiência, são mais experimentados na vida, dizendo: olha, me dê conselhos. Roboão vai substituir o rei considerado o rei mais sábio da história de Israel, o rei Salomão, filho do rei Davi. Se tornou um homem mais sábio porque um dia fez uma oração e pediu sabedoria a Deus. Ele tem a missão de substituir um grande rei, um rei que acumulou riquezas e honras e glórias, um rei que os reinos do mundo traziam prata e ouro ao rei Salomão em abundância tão grande que a prata chegou a perder o valor no dia do rei Salomão. A prata passou a ser considerada quase que nada de tanta prata e de tanto ouro que tinha. Era um reino poderosíssimo em força, era um reino poderosíssimo em sabedoria, em estratégia. O rei Salomão mandou fabricar escudos de ouro para o seu exército. Pensa, um exército que era imponente, cujos seus soldados empunhavam escudos de ouro. Era o exército do rei Salomão. Esse rei vai passar agora o bastão para o seu filho Roboão. Roboão, quando assume, ele vai buscar conselho com os velhos, que viveram e conviveram com esse homem sábio chamado Salomão. Ele pergunta dos velhos: como eu devo governar? Como eu devo reinar? Os velhos falam assim para Roboão: olha, Roboão, alivia a carga sobre esse povo, porque esse povo tinha uma carga enorme nos dias do rei Salomão, porque era muita coisa que Salomão construía. Salomão tinha que arrecadar muito imposto, porque ele edificou o templo, o mar de vidro, o pórtico de Salomão, ele edificou um palácio real, ele edificou o templo do Senhor, o templo de Salomão, com muito ouro, com muita coisa preciosa, com cedros que vinha do Líbano, com ouro que vinha de Ofir e tudo mais. Os velhos falam assim: Roboão, alivia a carga de impostos. Se você tratar bem o povo vai te honrar. Se você tratar bem o povo vai gostar de você. Aí ele olha esse conselho, mas ele, ouvindo, ele vai tomar conselho também com os jovens que não conviveram com a sabedoria de Salomão. E ele pergunta a mesma coisa: como é que eu devo tratar este povo? Porque o povo estava chegando e reclamando para Roboão: Roboão, alivia a carga de impostos sobre nós, porque a carga de impostos está muito grande. Ele pegou conselhos com velhos, os velhos falaram: alivia. Ele vai pegar conselhos com os jovens, e os jovens falaram assim: que isso, rapaz, se seu pai for rígido,
aumenta. Fala que se seu pai açoitava com corda, você vai açoitar com escorpião. Se seu pai açoitava com chicote, você vai açoitar com coisas mais agressivas ainda, aumentar a carga de impostos. Ele toma essa decisão e diz: tudo bem, eu não vou ser como meu pai, ao invés de reduzir eu vou aumentar. Quando ele decide aumentar, o povo se rebela contra o reino. E quando o povo se rebela contra o reino, há uma divisão, e Deus mesmo estabeleceu a divisão. 10 tribos vai se dividir ao norte, 2 tribos vai ficar ao sul. Começa então uma grande cisma entre 2 povos irmãos, e é o que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre inimizade entre irmãos. Aqui nós acabamos de ler que houve guerra, eles estiveram sempre em guerra. Eu conversava com a minha esposa sobre isso aqui, e é importante dizer algo. Deus tinha propósito nessa separação. Deus tinha propósito na divisão das tribos, 10 ao norte, 2 ao sul. Deus dividiu o reino de Israel. Deus não gostou da atitude de ignorância de Roboão, e Deus falou: eu vou tirar 10 tribos e vou entregar na mão de Jeroboão. 10 tribos eu vou tirar de você e vou dar para Jeroboão. E Jeroboão não vai ficar mais subordinado a você. Jeroboão vai ter um reino independente, ele vai se tornar rei lá no norte de Israel, e você vai ficar rei aqui no sul de Israel. Até aí tudo bem. Quando Jeroboão arrebanha para si as 10 tribos, nessa hora Roboão equipa o seu exército e fala: nós vamos para a guerra. E ele diz: eu vou guerrear contra o meu povo, eu vou guerrear, porque eles estão se rebelando contra mim. Quando Roboão se prepara para ir para a guerra, Deus levanta um profeta, e esse profeta fala: não vá para a guerra. Por quê? Porque vocês são povos irmãos. Deus tinha propósito em separar, mas Deus não tinha propósito que houvesse guerra entre eles. Há momentos na vida que algumas vezes você vai ver na Bíblia algumas divisões que Deus tinha propósito. Por exemplo, houve guerra entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e a terra não conseguia alimentar as ovelhas, o gado de Ló e de Abraão ao mesmo tempo. Eles tinham, e Deus queria, e era plano divino, que eles fossem para direções diferentes e terras diferentes. Era plano de Deus. Há separações, há algumas divisões que é plano de Deus. Outro exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia diz que houve uma divergência, uma contenda, uma discussão acalorada entre o apóstolo Paulo e Barnabé, porque no meio do caminho Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo falou: não, João Marcos nos abandonou na primeira viagem missionária, não vamos levar. A discussão foi tão acalorada que Barnabé foi para um canto, Paulo teve que ir para outro canto, mas era plano de Deus. Sabe por que era plano de Deus? Porque agora ia ter 2 caravanas missionárias. Barnabé pega João Marcos e vai para uma direção, se tornou uma caravana missionária espalhando o evangelho. Paulo pega Silas e vai para outra direção, e agora nós não tínhamos só uma caravana de 2, nós tínhamos uma caravana de 4. Há algumas divisões que Deus tem plano nessas divisões, para a expansão do reino, para a propagação do reino, para espalhar o reino de Deus. Nesse caso, Deus tinha propósito na separação das 10 tribos ao norte e 2 ao sul, mas Deus não queria que as 2 guerreassem entre si. No entanto, quando Roboão foi ir para a guerra, o profeta levantou e disse: não. Roboão teve que guardar as espadas, e naquele momento não guerreou. Mas passados os dias, havia sempre uma celeuma entre o reino do norte e o reino do sul. O reino das 10 tribos, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá, sempre estava em guerra durante todos os dias de Roboão e Jeroboão. Mas vai acontecer uma coisa: o reino do norte começa a abandonar a Deus. O reino do norte abandona os preceitos de Deus. O reino do norte expulsa os sacerdotes do Senhor. O reino do norte se desvia da palavra de Deus. Jeroboão se afastou do Senhor. Isso não estava no script. Deus queria 2 reinos, mas 2 reinos que o servissem, o amassem e não brigassem entre si. Mas Jeroboão se aparta de Deus, se expulsa os sacerdotes, e aí o reino se corrompe. A corrupção foi tão grande que isso foi passando de geração para geração.
até nos dias de Jesus, quando nós chegamos lá em João capítulo 4, a história da mulher samaritana, porque o reino do norte tinha uma capital, uma cidade chamada Samaria, e o reino do sul tinha outra capital, uma cidade chamada Jerusalém. Você sabe que quando Jesus chega ali numa aldeia de samaritano, e aquela mulher samaritana chega ali para tirar águas, ela diz assim: eu sei que tu és judeu, e os judeus não se dão com o samaritano. Desde quando? Desde que houve essa ruptura, desde que as 10 tribos foram para o norte e se afastaram de Deus, e a tribo do sul ficou fiel a Deus. Quem está entendendo até aqui, diga aleluia. Mas Roboão vai morrer e vai passar o reino para o seu filho Abias. Veja que uma coisa Roboão deixou para o seu filho: uma herança de guerra. Ele tinha uma cisma de guerra contra Jeroboão. Quando seu filho Abias assume o trono, ele vai propagar essa guerra, vai se estender geracionalmente. Já escutou essas histórias? Lá no Nordeste se ouve de histórias de famílias que brigam contra famílias por 40 anos, 50 anos. Quem já ouviu histórias assim? Guerra, um mata, o outro quer matar, o outro quer vingar, e assim vai. Nessa guerra acontece um fato, e eu vou falar isso e vou terminar. O reino do norte se prepara para a batalha contra o reino do sul. E quando o reino do norte, desviado, que não temia mais a Deus, diz: eu quero guerrear contra o reino do sul, Abias era fiel a Deus. Abias temia o Senhor. Abias fala: ei, escute aqui, vocês estão vindo guerrear contra mim, mas vocês estão em desvantagem. Dizia por quê? Pergunta por quê? Não era porque o exército era mais... Lembrando que era 10 tribos contra 2. Era 10 tribos, maior em número, maior em força. Só não era maior em uma coisa: temor a Deus e obediência a Deus. Quando esse exército do norte vem guerrear, Abias fala: escuta, vocês se desviaram, vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, vocês não guardaram os mandamentos do Senhor. Então vamos ler. Olha o que ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 13. Ele vai dizer que Jeroboão vai declarar guerra e pega homens malignos. O versículo de número 7 diz: juntaram-se a Jeroboão homens vadios e malignos e desafiaram Roboão, filho de Salomão. E essa guerra vai se estendendo, e vai se estendendo. Mas aí o texto vai dizer, versículo 10: quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes, versículo 10, temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas, na sua obra. Próximo. Cada dia de manhã e à tarde oferece holocausto, queima um incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição, sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro, suas lâmpadas para se acenderem a cada tarde, porque nós guardamos os preceitos do Senhor nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Ele vai continuar dizendo, ele exorta no final do versículo 12. O versículo 12, o final diz aqui, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Eram 2 povos irmãos, mas um era mais fiel, e o que era mais fiel está dizendo: não lute contra mim, porque eu não abandonei o meu Deus, ou não expulsamos os sacerdotes, estamos guardando os preceitos do Senhor. Não venham lutar contra mim, vocês não serão bem-sucedidos. Olha o próximo versículo. Aí vai dizer que eles ignoraram isso, fizeram uma emboscada e foram lutar contra Abias. Abias agora filho de Roboão. E havia uma emboscada, cercaram pela frente, cercaram por trás. Mas Abias temia o Senhor.
Então versículo 14, olha o que vai acontecer. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava diante e por detrás, porque as 10 tribos cercaram 2 tribos, pela frente e por detrás. Mas olha o que eles tinham: fidelidade a Deus, oração, clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram, e quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Isso aqui tem uma lição muito grande. Sabe qual é a lição? Se você mantém a sua fidelidade a Deus, não haverá inimigos que prevaleçam contra você. Eram 2 povos irmãos, e ele falou: não venham brigar conosco, estamos em obediência a Deus. E eles foram, e eles clamaram a Deus, e Deus sempre dá vitória para quem é fiel. Tem um pastor da África que tem uma frase que diz assim: você jamais me derrotará, a menos que o seu altar seja maior do que o meu. Judá tinha um altar, Judá oferecia holocaustos todo dia, oração todo dia, por isso Deus guardava. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: 2 povos irmãos brigando, se há um litígio entre 2 que são de Deus, se Deus tem que escolher um lado, eu vou mostrar para vocês que Deus escolhe lado às vezes. Sabe qual lado que ele vai escolher? Se ele tiver que escolher um dos lados, o lado que é mais fiel. Se ele tiver que escolher, ele vai escolher o lado que é mais fiel. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, que ele diz para uma igreja fiel: eu farei com que aqueles que se dizem ser judeus e não são, fiquem prostrados aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Eu não sei quem está brigando contra você, eu não sei quem está lutando contra você, mas se você guardar seu temor a Deus, a sua fidelidade a Deus, Deus vai lutar por vocês. Abias disse: Jeroboão, não lutem contra nós, vocês estarão lutando contra Deus. Por quê? Porque nós andamos com Deus, estamos na presença de Deus, oramos a Deus, temos sacerdotes, guardamos os preceitos de Deus. Se você guarda os preceitos de Deus, levante a sua mão, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Nós vamos encerrar hoje. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você vai depositar. E eu quero chamar a nossa irmã Grazi para fazer uma oração de encerramento em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oração de todos em relação à minha família. Deus tem trabalhado grandiosamente. Estamos felizes com o que Deus está